leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim responder a tag Retrospectiva Literária. A tag Retrospectiva Literária foi criada pela Samara Pimenta, do canal Hoje é Dia, e eu achei que era uma ótima forma de começar fazendo tags aqui nesse canal, exatamente porque eu posso falar um pouquinho mais sobre tudo aquilo que eu li em 2020. Então, vamos lá, porque tem muitas perguntas. A pergunta número 1 é quantos livros você conseguiu ler em 2020? E eu consegui ler 115 livros. A pergunta número 2 é qual foi a sua melhor e pior leitura de 2020? A melhor leitura é óbvio, nunca vou cansar de enaltecer aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, que conquistou um espaço aí no meu coração e que se tornou um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Em compensação, o pior livro que eu li em 2020 foi uma releitura, que foi o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, porque eu fiz um projetinho no ano passado de ler as Crônicas de Nárnia, e eu reli o terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino. Se da primeira vez eu não tinha gostado, porque eu achei que era lento, dessa vez não só não fluiu pra mim, como eu percebi tanto racismo aqui, que eu não consegui me sentir bem, confortável, principalmente sabendo que era uma história para crianças. A terceira pergunta é melhor HQ e mangá do ano. E HQ é lógico que eu preciso falar de Keys to the Kingdom, que é o quarto volume de Lock and Key, que é a minha graphic novel favorita da vida. E o que o Joe Hill e o Gabriel Rodrigues fazem aqui é um trabalho único e apaixonante. E vocês já sabem que eu preciso me repetir que o melhor mangá que eu li no ano passado foi Uzumaki, de Junji Ito, e que fez com que eu ficasse completamente enlouquecida por esse autor. A quarta pergunta é menor e maior livro que eu li em 2020. Menor foi aí o conto da minha queridíssima amiga Dessa, Louca dos Livros, Sétimo Dia, lembrando que está disponível gratuitamente no Kindle Unlimited. O maior livro que eu li em 2020 foi A Dança da Morte, do Stephen King. Isso é uma edição de bolso, mas é um livro que ele tem bem mais de 1000 páginas, então com certeza foi o maior livro que eu li no ano. A quinta pergunta é qual foi o melhor livro nacional do ano? E para mim, com certeza, foi o Entrevista com a Pedra e Outros Contos, do Nigel Goodman, que me fez rir do começo ao fim. Parece que ele apareceu na minha vida bem no momento em que eu estava precisando, e foi aí um livro de contos que vai ficar comigo por muito tempo, e com certeza foi o melhor livro nacional que eu li em 2020. A pergunta de número 6 é o melhor livro de não ficção lido em 2020 e, na minha opinião, foi o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que vai traçar aí um panorama de como as mulheres pretas pobres sempre sofreram, mostrando aí principalmente a história dos Estados Unidos. E aqui a gente vai ter questões como racismo, machismo, elitismo. É um daqueles livros que mudaram a minha vida e que eu acho que todo mundo precisava ler. Pergunta 7. Qual foi a sua melhor releitura? E a minha melhor releitura, é claro, tinha que ser O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que eu li pela primeira vez quando eu estava na quinta série, e essa história mudou a minha vida, porque me apresentou aí a figura do duplo, que eu carreguei comigo até a faculdade, foi a pesquisa que eu fiz, e agora, relendo, esse livro só cresceu em mim, porque eu consegui enxergar aí nuances, né, que lógico, eu não conseguiria enxergar quando eu estava na quinta série, e para mim é um dos melhores livros que eu já li, e foi a melhor releitura do ano passado. A oitava pergunta é autor favorito ou novo autor favorito, e com certeza a minha resposta tem que ser Junji Ito. A nona pergunta é personagem favorito e odiado do ano, e o personagem que eu mais gostei de ter conhecido em 2020 foi o Nick Andrews, de A Dança da Morte, porque para mim ele se tornou um dos meus personagens favoritos, e em compensação,
o personagem que eu mais odiei, porque é impossível não odiar ele, foi o Barão Harkonnen de Duna. Ele é um ser humano completamente desprezível. Pergunta número 10. O mocinho e o vilão mais bem construídos do ano. E pra mim, o melhor mocinho que eu conheci e que eu acho que foi muito bem construído é a Mulher do Médico em Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu acho ela uma personagem incrivelmente forte e que tem uma construção maravilhosa. Vilão mais bem construído, na minha opinião, está no livro Novembro 63, do Stephen King. Aqui tem sim muitos vilões, muitas pessoas terríveis, mas o maior vilão deste livro é o tempo, porque o tempo ele não quer ser mudado e a gente vai ter um protagonista que está o tempo inteiro tentando modificá-lo e o tempo está sempre lutando com unhas e dentes contra isso. A pergunta número 11 é o gênero mais lido no ano e eu entrei lá no Scooby para procurar e foi suspense e mistério, que realmente é algo que eu leio muito e que eu adoro ler. A pergunta de número 12 é gênero literário que não tinha o costume de ler ou lia pouco e que em 2020 isso mudou. Eu posso dizer que eu tenho lido mais fantasia e ficção científica. A pergunta 13 é uma série que gostou de ler ou finalizar em 2020. A série que eu gostei de ler, de conhecer em 2020 foi Nevernight, que é a trilogia das Crônicas da Quase Noite. E eu ainda não finalizei, por isso vou dizer também uma que eu finalizei, que eu adorei ter concluído, que foi o Injustice, Deuses Entre Nós. Tem 5 volumes, eu finalmente terminei o último, eu adorei a conclusão dessa história. 14. Abandonou algum livro? Se sim, qual? E não, eu geralmente não abandono livros, só se eu realmente não tô gostando da história. O que eu faço é às vezes perceber que naquele determinado momento eu não estou pronta para aquela história, que não tá fluindo, e eu acabo deixando essa história para concluir mais para frente. Mas abandonar, não, eu não abandonei nenhum livro em 2020. Pergunta de número 15. É um livro que te fez chorar ou te deixou triste e um livro que te divertiu ou te deixou feliz. O livro que mais me fez chorar em 2020, com certeza, foi O Diário de Anne Frank, porque a gente vai acompanhar essa garotinha, os pensamentos dela, os seus sonhos, os seus medos, os seus planos para o futuro, e a gente sabe como que termina essa história. Então, isso é muito triste, essa barbárie que aconteceu. E apesar de ser um livro muito doloroso, ele é um livro necessário para que nós possamos sempre lutar contra qualquer coisa que possa fazer com que isso aconteça de novo na nossa história. E um livro que estranhamente me deixou feliz foi O Matéria Escura, do Blake Crouch, porque assim como o protagonista aqui, o Jason, eu tinha muitos questionamentos sobre coisas que eu fiz na vida ou que eu não fiz, caminhos que eu tomei ou que eu não tomei. E aqui me trouxe uma paz perceber que os caminhos que eu acabei por tomar foram os corretos para mim e que outras Thaísas tomaram aí outros rumos e que tá tudo bem. Pergunta de número 16 é um livro que te fez sair da sua zona de conforto e foi Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, porque aqui não só o linguajar é muito diferente, leva um tempo para você se acostumar, mas os atos de violência e tortura que vão ter aqui são bem pesados. No final das contas, é um livro extremamente reflexivo. Gostei de ter lido e ter finalmente entrado em contato com essa história. Pergunta 17 é a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti em 2020. E eu pensei em várias respostas aqui, mas eu queria falar sobre uma adaptação de um livro que eu li. Depois de ter lido Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu assisti o filme, da Netflix, O Tudo Acaba Agora, que sim é diferente do livro, mas que consegue traduzir a mesma sensação de ler esse livro, que é uma confusão imensa, fez com que a minha cabeça não parasse, assim, por dias e dias e dias pensando nos tópicos colocados ali.
E isso foi o que eu senti tanto com o livro quanto com o filme. A 18ª pergunta é o livro mais bonito que chegou na sua estante em 2020. E aqui eu teria vários e vários livros para mostrar, mas eu acho que o mais bonito e especial que chegou na minha estante, né, que eu recebi de presente, foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Essa edição aqui é uma edição especial de luxo, comemorativa de 10 anos do lançamento da história. Para quem não sabe, O Nome do Vento é a minha fantasia favorita. Quando eu vi esse livro, eu fiquei completamente louca, impressionada. Ele é todo ilustrado, ele tem muitos extras sobre calendário, economia, né? Tudo aqui na alta magia de O Nome do Vento. E com certeza esse é o livro mais bonito que chegou na minha estante. E finalmente a última pergunta é um livro que queria ter lido em 2020, mas que vai ter que ficar aí para a meta literária de 2021. E eu tinha que responder Os Filhos de Duna, que é o terceiro livro da saga de Duna, do Frank Herbert. E eu tinha certeza que eu ia terminar no ano passado, mas aí eu percebi que é uma história que eu gosto tanto, é um universo que me prende tanto, que eu queria degustar, eu não queria ler ele de uma vez. Então, eu achei melhor deixar ele para esse ano. E é isso, gente. Por favor, deixem aqui nos comentários as suas respostas para eu saber também o que vocês leram, o que vocês gostaram e não gostaram tanto assim de ler em 2020. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui. E, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deem uma forcinha. E é isso!